Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Papo com Matemática. O tema da nossa aula de hoje é comprimento da circunferência. Então, vamos lá iniciar a nossa aula. Então, pessoal, falando aqui para vocês sobre o comprimento da circunferência, né? Inicialmente é importante destacar a diferença aqui entre círculo e circunferência. Então, quando eu estou me referindo aqui à circunferência, tá? Eu estou falando aqui da linha, dessa linha aqui, ó, dessa linha, tá? Então aqui no caso a linha azul, essa linha aqui preta, essa linha aqui vermelha. Então isso aqui é a circunferência. Já a região interna, a circunferência é o círculo. Então nós temos que a circunferência tem um comprimento, tá? E o círculo ele tem uma área. Então imagina nessa primeira circunferência aqui de centro A, tá? Nesse círculo aqui de centro A, que eu vou começar a andar aqui com essa circunferência, o que é que vai acontecer? Observa. Então, voltando um círculo, ele tem uma circunferência em volta dele, e essa circunferência tem o comprimento. Então observa que eu tenho aqui, ó, esse comprimento aqui, de C até B, é justamente o comprimento da circunferência, tá? É o comprimento da circunferência. Então, observa, vou escrever aqui para vocês. Aí vejam, então essa parte aqui que está de vermelho é o comprimento da circunferência. Então aí seria o segmento de C até B, o segmento CB ou BC, né? Aí vejam, pessoal, se isso aqui é o comprimento da circunferência, eu vou andar novamente aqui para vocês observarem. Aí o que é que está acontecendo? Ó? É como se a gente tivesse que esse segmento vermelho aí, que é o comprimento, ele tivesse aí se desenrolando aí, né? Então a gente está vendo que esse comprimento de C até B tem um tamanho, né? Tem um comprimento lá, e é esse comprimento que a gente vai calcular. Então como é que a gente pode fazer aí para encontrar uma forma bem razoável de calcular o comprimento da circunferência? Observem, eu trouxe aqui para vocês o software GeoGebra porque ele mostra aqui para a gente alguns recursos importantes. Um deles é calcular aqui o comprimento das circunferências. Observa, eu vou pedir para ele calcular aqui ó, o comprimento da circunferência 1, que é essa circunferência azul. O software calculou aqui para a gente, disse que era 14. E eu vou calcular também o diâmetro, que é o diâmetro desse segmento aqui, de H até G. Observa que ele está passando pelo centro, tá bem? Então a gente vê aqui que o diâmetro ele é o dobro do raio, tá? Porque o raio é esse segmento que está aqui, né? Ó, o raio é esse segmento que está aqui, certo? Aí o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou calcular aqui razões. Eu vou dividir o comprimento da circunferência pela medida do diâmetro. Então, dividindo aqui, o que é que a gente vai obter? Vê só. Na primeira divisão, a gente vai ter assim, 14 sobre 4,46. Se a gente fizer essa divisão simples aí, a gente vai encontrar 3,14. Isso é aproximadamente, tá? Aí vejam, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer aqui a mesma coisa para essa segunda circunferência aqui. Eu vou pedir para o programa aqui calcular para a gente o comprimento e o diâmetro. Então, o comprimento seria 7,98 e o diâmetro é o segmento PQ, que mede 2,54. E o que eu vou fazer novamente aqui é, é a razão, tá? Então veja, vai ficar assim, ó. Deixa eu pegar uma outra cor aqui pra gente, pegar vermelho. Então a gente tem aqui 7,98 dividido por 2,54. Se a gente fizer essa divisão aí, se a gente fizer essa divisão, isso vai dar aproximadamente 3,142, certo? 3,142. E mais uma vez agora, só que na circunferência vermelha, né, essa maior, eu vou calcular aqui, pedir para calcular a circunferência, o comprimento dela e o diâmetro, que é o segmento J até K, né, de J até K. Então veja o que é que a gente vai ter aqui. Observa. Então eu tenho que o comprimento é 18,84 e que o diâmetro ele mede 6. Se a gente fizer aí, pessoal, essa divisão de 18,84
por 6, tá? A gente vai obter 3,14 aí aproximadamente. Aí o que é que a gente percebe aqui, pessoal? Que quando eu divido o comprimento pelo diâmetro, né? O comprimento da circunferência pelo diâmetro do círculo, a gente obtém aqui aproximadamente sempre o mesmo valor. Isso não importa o círculo que eu estou trabalhando, a circunferência que eu tenho. Se eu pegar aqui um copo redondo, né, obviamente, então a gente vai ter aqui que se eu pegar ali o comprimento da circunferência do copo e dividir pelo diâmetro do círculo, né, que está formando o copo, a gente vai ter um valor próximo aí também de 3,14. Esse valor de 3,14 na realidade é uma aproximação, porque isso aqui é um número irracional, que tem infinitas casas decimais. Aí o que é que está acontecendo? Imagina que eu vou chamar aqui o comprimento, tá? O comprimento da circunferência, o comprimento da circunferência eu vou chamar de C, tá bem? E o diâmetro eu vou chamar de D, tá? Vou chamar de D. Aí o que é que está acontecendo, pessoal? Vê só. Quando a gente pega o comprimento, deixa eu pegar uma outra cor aqui para vocês. Quando a gente pega aqui o comprimento e divide pelo diâmetro, isso sempre está aqui dando um valor aqui constante, ou bem próximo disso, tá? Bem próximo disso. Então vocês percebem que aqui o valor ele sempre está se aproximando de 3,14. Na verdade, usando uma aproximação aqui bem razoável, isso daqui está dando assim, ó, 3,14 e um monte de números, tá? E um monte de números. Essa parte aqui, 3,14 e um monte de números, esse número irracional, a gente chama ele de π e representa com a letra grega, que é essa daqui, ó, π. Então o que é que a gente tem aqui? Que se eu pegar o comprimento e dividir pelo diâmetro, a gente vai ter π. Só que é importante a gente saber o seguinte, que o diâmetro do círculo, o diâmetro de qualquer círculo, é o dobro do raio, como eu disse para vocês aqui no início. Aqui eu tenho nesse círculo, nessa circunferência azul, né? Eu tenho aqui o círculo, que o diâmetro é o segmento HG aqui, e o raio aqui é justamente a metade, né? De H até o centro do círculo. Então, eu vou substituir aqui e vou fazer as contas. O que é que a gente vai ter? Que, vê só, o comprimento dividido pelo diâmetro, só que o diâmetro é o dobro do raio. Isso aqui está dando sempre o número π, né? Uma aproximação bem razoável. Fazendo aqui uma multiplicação, a gente vai ter que C vezes 1, C é o comprimento, vai ser igual a 2R vezes π, ou seja, 2π vezes o raio. Então, para a gente encontrar aí o comprimento de qualquer circunferência, basta a gente pegar 2, multiplicar por π e multiplicar pela medida do raio do círculo. Tá, gente? Então é isso que a gente vai utilizar para resolver algumas questões. E vocês vão ver depois que esse valor de π, muitas vezes, ele é dado na questão. Se ele não for dado, a gente usa aqui 3,14, tá? Então, essa aqui foi a nossa parte teórica e agora a gente vai responder alguns exercícios, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, gente, eu estou trazendo aqui para vocês os nossos exercícios resolvidos de hoje e eu vou fazer para vocês 3 questões que eu retirei do livro Matemática e Realidade da editora Atual. Na primeira delas, a gente tem que uma praça circular tem raio de 40 metros. Quantos metros uma pessoa anda quando dá 3 voltas na praça? Então, observa, eu vou escrever para vocês aqui o comprimento de uma volta. A gente sabe que o comprimento de uma volta aqui na circunferência é calculado pelo seguinte produto, pela seguinte multiplicação: 2 vezes π vezes r, né? Onde r é o raio do círculo. Então aqui, se a gente for fazer uma volta, a gente vai ter o seguinte: 2 vezes π, π vale 3,14 aproximadamente, vezes o raio que é 40 metros. Então aqui eu estou usando π igual a 3,14 porque ele não me deu nenhuma aproximação para π. Então quando ele não me dá, né, quando a questão não traz, eu uso 3,14. E o que falta aí para a gente é somente fazer essa multiplicação, tá, gente? Aí vejam, multiplicando isso aqui, a gente vai encontrar 200
251,2. Tudo em metros. Só que isso aqui é o comprimento de uma volta. E ele quer saber aqui, ó, 3 voltas nessa praça. Então, fazendo aqui para vocês, 3 voltas nessa praça, como é que ficaria? 3 vezes 251,2. Multiplicando isso aí por 3, a gente vai encontrar 753,6 metros. Então, eu vou trazer para vocês aqui agora a nossa segunda questão, tá? Então, ele diz, ó, quantas voltas uma das rodas de um carro dá num percurso de 60 km, sabendo que o diâmetro dessa roda é igual a 0,60 metros. Vê, pessoal, para ilustrar aqui essa situação, eu vou desenhar aqui um pequeno círculo para vocês, tá? Deixa eu diminuir aqui esse compasso. Imagina que eu tenho o seguinte, eu vou trazer aqui esse círculo para vocês e faz de conta que isso daí é a roda do veículo, tá? A roda do veículo. Deixa eu botar ele mais para cá. Aí o que é que a gente tem? Ele disse que o diâmetro dessa roda é 0,60. A gente já sabe que o diâmetro é o dobro do raio, tá? Então o diâmetro é todo esse segmento aqui que eu estou fazendo para vocês. E o raio vai ser essa distância aqui, ó. Desse ponto, tá? Desse ponto aqui até esse. Então aqui é o comprimento do raio. Se todo o diâmetro é 0,60, o raio vai ser aqui 0,30. Então eu tenho aí uma circunferência de raio 0,30. E se a gente tem aí, ó, um percurso de 60 km, vou fazer aqui fora de escala, tá? Fora de escala. Um percurso de 60 km. Quantas voltas essa roda aí, essa circunferência vai ter que dar? Então observa que eu tenho 60 km e a gente vai transformar aqui em metros, que vai dar 60.000 metros. Então eu tenho aqui essa roda, que tem 0,30 metros de raio, e quero saber quanto ela tem que girar, quantas voltas temos que ter para percorrer aqui um total de 60.000 metros. Então a gente vai calcular aqui logo o comprimento de uma volta, e a gente sabe que uma volta na circunferência é o seu comprimento, que é 2 vezes π vezes o raio. Então vai ficar aqui 2 vezes 3,14 vezes o raio. E lembrando que o raio lá é 0,30. Quando a gente fizer aí, pessoal, essa multiplicação, a gente já vai encontrar aí a resposta em metros, né? Em metros. Então, 1,884 metros. Observa que aqui eu tive o cuidado de transformar a medida que ele me deu para metros. Então, vejamos. Aí agora a gente tem quantas voltas nessa medida aqui a gente tem que dar para ter um total de 60.000. Então, para encontrar aqui o número de voltas, basta a gente pegar lá a nossa distância total, que é 60.000, e dividir por 1,884. Aí, pessoal, para fazer essa divisão aí, vocês escolhem aí a maneira que vocês acham mais conveniente, tá? Fazendo aí essas contas, seria o seguinte: 31.847 voltas. Então esse é o total de voltas que a roda desse carro aí tem que dar para percorrer aí essa distância total de 60.000 metros. E agora vamos lá para a nossa última questão resolvida da aula de hoje. Veja só, pessoal, eu trouxe aqui para vocês essa pista, e nessa pista aqui a gente tem o seguinte, ele diz, ó, calcula o comprimento da pista de atletismo esboçada na figura, sabendo que R é igual a 40. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela sai andando aqui, ó, por exemplo, daqui para cá, ela está andando aqui um comprimento, aí depois ela vem, anda toda essa distância aqui que eu vou fazer para vocês, ó. Essa distância aqui, observa que é uma semicircunferência, tá? De raio R. Depois ela anda, percorre aqui toda essa distância aqui, e depois ela anda de novo aqui o comprimento, ó, de uma semicircunferência aqui novamente. Então deixa eu fazer aqui de uma semicircunferência novamente, ó. Tá? Então esse comprimento total aí é quanto? Uma volta na pista vai dar o quê? Vê só. Então se a gente for fazer aqui uma volta nessa pista, tá? Uma volta nessa pista, vamos dizer que a pessoa começou a andar daqui, tá? Desse ponto.
Aí veja, ela vai percorrer essa distância aqui, que seria 3 R's, tá bem? Vai percorrer essa distância aqui, mais outra distância de 3 R's, mais essa outra aqui, que é uma semicircunferência. Então, observa, se eu juntar essa semicircunferência da direita com a semicircunferência da esquerda, a gente vai ter uma circunferência completa. Ou seja, andando por aqui e depois por aqui, a gente vai ter o comprimento da circunferência, que é 2 vezes π vezes o raio. E ainda falta a gente colocar aqui esse outro comprimento de 3 R's. Resumindo para vocês, uma volta completa nessa pista equivale a percorrer essa distância 3R 2 vezes e mais o comprimento aqui de uma circunferência completa. Como a gente já sabe aí que π é 3,14 e que o raio é 40 metros, nós vamos substituir e fazer as contas. Então vai ficar 3 vezes 40 mais 2 vezes π, que é 3,14. Lembrando que eu estou usando 3,14 porque ele não me deu nenhuma aproximação, vezes o raio, que é 40, mais 3 vezes 40. E tudo isso aqui está em metros. Então aqui eu tenho que 3,40 aqui, 3,40 não, desculpa, 3 vezes 40 é 120. Aí aqui, falta aqui para a gente fazer 2 vezes 3,14 vezes 40, tá? Esse cálculo aí vai dar o seguinte, 251,2 e temos novamente 3 vezes 40, que é 120 novamente, ok? Então aí restou para a gente aí essa soma de 251,2 com 122 vezes. Fazendo aí essa soma, a gente vai encontrar exatamente 491,2 metros. Então isso daí representa o comprimento total dessa pista. Aqui, pessoal, foi as nossas questões resolvidas de hoje. Eu vou trazer para vocês algumas questões propostas para a gente encerrar a nossa videoaula. Então, vamos lá às nossas questões. Aqui, pessoal, temos os nossos exercícios propostos, tá? E eu retirei essas 3 questões aqui do mesmo livro, né? Eu tirei do livro Matemática e Realidade, da editora Atual. Aí, veja, então aqui nós temos uma primeira questão, tá? A primeira questão, aqui seria a segunda e, por último, temos aqui a terceira. Então, gente, estamos terminando aqui mais uma videoaula e vamos lá tentar fazer os exercícios, tá? Aplicando a teoria que nós acabamos de estudar e baseado também nos conhecimentos prévios de vocês. Então, essa foi a nossa aula, espero ter contribuído e até a próxima.